Esse fato aqui, narrado no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, tem a ver com uma escolha. E nós, seres humanos, temos nossos valores, nós temos as nossas preferências. Se determinada roupa é de uma cor, a gente gosta. Se aquela mesma peça é de uma outra cor, a gente já deixa de gostar. As aparências enganam, e enganam mesmo. Da mesma forma que a gente foi iludido aqui com aquela nota de R$100. Então as aparências enganam, as aparências impressionam, as aparências podem esconder alguma coisa, as aparências podem, por outro lado, anunciar alguma coisa. Enfim, nós somos muito chamados, o nosso olhar é muito chamado para aquilo que nos atrai. Nós temos uma coisa assim de querer olhar para aquelas coisas que nos fazem bem. Claro que ninguém gosta de olhar para o que faz mal, mas quando a aparência é boa, quando a aparência é colorida, parece que a atração é diferente. Os painéis de propagandas aqui na cidade, tem alguns que são muito bem criados e chamam de fato a atenção. E tem outros, não sei se pelas cores ou pelo desenho, enfim, parece que não chama tanta atenção. As aparências. Se por um lado, nós como seres humanos temos a nossa visão distorcida, e por causa desta visão distorcida, então a coisa pode se desvirtuar, se a nossa visão humana pode ser enganada por uma determinada fotografia, por uma determinada imagem. A visão de Deus é diferente. Com a visão divina não há engano. Com a visão divina não há nada que possa ser diferente daquilo que realmente é. O versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus vê de uma forma diferente. Agora, por que nós que sabemos desta palavra, vez por outra, somos iludidos por determinada imagem, somos iludidos por determinada situação? Por que nós, vez por outra, temos a nossa atenção desviada? Aquela primeira história mostrada aqui a respeito das opiniões daquele homem que tinha um cavalo e tal, foram dando pareceres diferentes daquele que o próprio homem sentia. Eu estava falando de julgamento. Como nós somos pródigos em emitir julgamentos, em julgar as pessoas, aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão longe. Quando a gente está assistindo pela televisão uma partida de futebol e o juiz ou o atleta faz algo errado, a gente já emite um julgamento, apesar de eles não ouvirem, mas nós estamos sempre julgando. E como nós não conhecemos integralmente as condições, o nosso julgamento, via de regra, é falho, porque nós vemos as coisas limitadamente. Se alguém aqui quisesse, por exemplo, quando eu perguntei, viu que nota ali? Tudo bem, nota de R$100. Alguém poderia então dizer, não, isso eu não vi direito. Eu, para saber se é de R$100 mesmo, eu tenho que pegar aqui, tenho que pôr as mãos. É um cuidado. Eu sei que as mulheres têm uma forma diferente de ver as coisas. Elas precisam tocar, precisam pegar, né? Para daí ter a sensação de que aquilo é aquilo mesmo. Enquanto os homens dão uma olhada e dizem, não, isso é isso. E às vezes a gente erra mesmo. Erra feio. As aparências, o julgamento. Nós julgamos pelas aparências. E aí, meu amigo, eu não sou mecânico. E eu olho e vejo um carro que tem uma lataria muito bem polida, não identifico nenhuma parte que esteja já deteriorada. A lataria, aos meus olhos, me veio em ótimo estado.
estado e eu fico entusiasmado e vou querer comprar aquele carro. Mas quando daí eu levo aquele carro para um mecânico, e o mecânico vai olhar a parte de dentro do carro, o motor e outros detalhes, aí vem o veredito, ó, a aparência é muito bonita, mas o motor desse carro está praticamente no final da vida, porque foi avaliado por um expert, por um entendido. As aparências. Aqui o Samuel estava sendo enganado pela aparência, por aquilo que ele estava vendo. E ele já estava praticamente dando ali um fechamento para a missão que ele havia recebido. Mas, como Deus vê diferente, aí Samuel, calma aí, não é esse. Esse eu não quero. Não fique preocupado com a aparência. Não fique avaliando a altura. O que significa então o fato de Deus ver diferente do que nós? Deus vê mais longe. Deus vê o valor. Aquilo que nós não detectamos, Deus percebe. Quando Jesus emitiu um parecer, fazendo um comparativo com pessoas que eram idênticas a sepulcros, que por fora estavam bem bonitos, bem pintadinhos, moderninhos, uma cor agradável. Mas por dentro daquele sepulcro só existia osso. Nós vemos as aparências. Felizmente para nós, Deus vê o coração. Da mesma forma que eu aqui contemplo cada um de vocês, eu visualizo pelo olhar, mas eu não sei o que cada um está pensando, eu não sei o que está no coração de cada um aqui, mas Deus o sabe. E por isso, porque Deus sabe daquilo que está no nosso coração, é que nós então precisamos abastecer esse coração com coisas boas, colocar nesse coração algo que agrade a Deus, colocar nesse coração especialmente aquilo que nós encontramos na sua palavra. E quando nós vamos abastecendo e colocando em nosso coração aquilo que está na palavra de Deus, quando Ele olha para os nossos corações, Ele então vai se agradar do que está vendo, porque eu estou procurando encher, lotar o meu coração de coisas boas. E quem é que não gosta de coisas boas? Todos nós apreciamos. E quando então Deus olha para o seu coração e vê que lá no seu coração há um desejo contínuo, uma busca incessante de querer intimidade cada vez maior com esse Deus, que outras coisas ocupam um lugar na nossa vida e são necessárias, mas que o primeiro lugar ninguém tira, o primeiro lugar é de Deus. Quando ele percebe que de fato eu estou buscando em primeiro lugar, aí Deus vai dar um ótimo veredito para a sua vida. Deus vê aquilo que nós não vemos, os valores que nós não percebemos, Deus o percebe, o valor que cada um tem, e às vezes o valor que nós recebemos desse mesmo Deus, nós estamos enterrando, nós estamos deixando na gaveta, nós estamos deixando assim de lado, não estamos usando os dons que Deus tem nos dado, a gente tem se acomodado. Ontem, no programa que a nossa igreja tem na Rede TV, o pastor Hernandes estava falando da batalha espiritual que existe, não é fantasia, não é coisa criada por alguém, é da Bíblia que nós encontramos, essa batalha é real. Para esta batalha nós precisamos nos preparar, estarmos constantemente nos preparando para não sermos pegos no contrapé, porque Satanás é astuto, ele tem ciladas, ele tem métodos, e ele não descansa, ele tem anjos que estão querendo nos derrubar, e às vezes aquilo que aparentemente é bom, aquilo que aparentemente é legal, nada mais é do que uma armação de Satanás. E se eu for pela aparência, eu posso então estar colocando a minha mão, estar colocando o meu tempo em algo que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, vamos ter muito cuidado. Se nós já
temos, mas mais ainda, vamos ter muito cuidado com as aparências. Satanás, por ser astuto, e ele está rugindo ao nosso derredor, como um leão, querendo nos tragar, diz a Bíblia. Então nós precisamos estar alertas, atalaias. É o lema dos escoteiros, sempre alerta, para não sermos pegos por Satanás através de uma aparência, de uma boa aparência. Deus tem conclusões diferentes das nossas. Samuel pensou, é esse o escolhido. Não é? Nós, muitas vezes, irmãos e irmãs, temos uma ou outra decisão, e nós tomamos esta decisão por nossa conta, quando a orientação bíblica é que nós precisamos colocar tudo diante de Deus e esperar dele a resposta, esperar dele a orientação, esperar dele a condução, a direção. Nós precisamos, irmãos e irmãs, tomar muito cuidado então com aquilo que aparentemente é bom, com aquilo que aparentemente é gostoso, com aquilo que aparentemente é legal. Vamos submeter a Deus. Deus, isso que estou vendo, é isso mesmo? Ou há algo que eu não estou conseguindo ver? Deus, clareia a minha visão, a minha maneira de ver. Eu quero ver com os teus olhos. Nós cantamos aqui, quero me jogar nos teus braços. Quero ser rodado como uma criança, ser afagado por esse Deus. Ele quer fazer isso conosco, mas nós precisamos então, como diz a própria palavra, nos achegarmos a esse Deus, e Ele se achegará a nós. Quando essas coisas coincidirem, eu me achegar a Deus, e Deus vai se achegar a mim, isso vai ser, como a Thelma disse, isso vai ser bom demais. Jesus tem uma percepção de ver a gente, de ver as coisas. Ele vê a nossa fé, Ele vê o nosso cansaço, a nossa aflição, Ele vê as nossas dificuldades, Ele vê o nosso estado, Ele vê as nossas lágrimas. A lágrima de uma mãe que preocupa com o filho que está se recuperando de uma contusão. A lágrima de uma mãe que gostaria de estar ao lado, quem sabe, de um ente querido e por circunstâncias não pode estar. Deus está vendo isso tudo. Deus vê tudo aquilo que acontece com a gente, diuturnamente. Onde a gente estiver, o que estivermos fazendo, tenha esta certeza absoluta. Os olhos de Deus estão voltados para nós. Aquela frasezinha que volta e meia a gente vê em alguma loja. Sorria. Você está sendo filmado. Aquelas câmeras têm uma limitação. Os olhos de Deus não se enquadram aqui. Os olhos de Deus nos apanham em todas as formas, em todos os dias, em todos os lugares, em todas as horas. Vamos cuidar com as aparências. Vamos atentar para aquilo que pode, às vezes, nos machucar, fisicamente e espiritualmente. Vamos buscar na palavra de Deus a orientação segura para o nosso viver. E assim, meu irmão, minha irmã, nós não seremos pegos no contrapé, como Samuel estava aqui quase sendo pego. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Que coração Deus está vendo em você?